vamos seguir o nosso roteiro da prova. Primeiro passo, vamos para a última folha. Pega a sua prova, vai para a última folha. Você não pode se esquecer. Essa prova, se você esquecer, por exemplo, o valor da causa, pode ser a diferença entre você estar aprovado ou não. Para isso, você deve seguir um roteiro. Para que você não esqueça o roteiro, vamos para a última folha. Vamos fazer o seu rascunho. O rascunho não é fazer o rascunho da peça. O rascunho é fazer o rascunho do roteiro. Então, vamos lá. Última folha. Vira a sua folhinha. Escreve comigo aí. Anota aí. Número 1. Ler toda a prova. É fundamental que você leia a peça e as questões. Não é para fazer ainda. Você vai ler. Mas você vai colocar no seu roteiro. A primeira coisa que você vai fazer. Número 1. Ler toda a prova. Número 2. Endereçamento da peça. Primeira coisa que você faz é lembrar que você não pode errar o endereçamento da peça. Cabe salientar que cada prova vai ter uma planilha de correção. A segunda fase da OAB é você não errar a planilha que será feita. Haverá ponto para endereçamento. Terceira coisa, qualificação. Detalhe, você escreve qualificação e coloque assim, ler instruções. Exemplo, determinada prova pode vir escrito fulano de tal. Se vier escrito fulano de tal, você não pode escrever João. Se numa outra prova vier escrito Maria, você deve escrever Maria. Lembrando que nós tivemos alteração no Código de Processo Civil. Isso vai determinar um rigor na previsão do CPC. Quarta coisa, fundamento. Você fez a qualificação, o fundamento. Você vai ter no seu curso todo o fundamento. Por exemplo, fulano de tal, brasileiro, solteiro, vem respeitosamente por meio de seu advogado, com fulcro nos artigos. Cada peça tem um fundamento. Só que você vai ter que saber isso decorado, mas você não pode esquecer que você tem que colocar o fundamento sob pena de perder pontos. Número seguinte, você tem que colocar o nome da peça. No nosso curso, uma parte longa será a identificação de peças. Para termos ideia, todos acham que a prova de tributário se exige apenas as peças básicas. Ah, só vai cair uma ação anulatória. Mentira! Nós temos ação anulatória de débito fiscal, ação declaratória, nós temos repetição de débito, exceção de pré-executividade, mandado de segurança. E detalhe, nós temos os recursos. Vez por outra, cai um recurso. No nosso curso, nós vamos estudar todos os recursos à luz, claro, do direito tributário. Qualificação de novo, que é em face de. Em face de. Você não pode esquecer em face de quem? Por exemplo, está escrito município alfa. Você vai ajuizar uma ação com relação ao município alfa. Você irá colocar em face da fazenda pública do município alfa. Só que isso deve estar decorado e você deve saber isso de maneira automática. O raciocínio vai estar na parte do direito. Dois fatos. Você não pode esquecer que você precisa colocar os fatos na prova. E você tem um número de linhas. Se você escreve 40 linhas com 2 fatos, automaticamente não sobrará espaço para que você tenha a condição de desenvolver uma peça com uma condição boa. Do direito, agora é importante você seguir esse roteiro na sua prova. O seu do direito, no item do direito, você irá colocar uma breve introdução, ou seja, um chamamento para o início da sua prova. Então vamos chamar isso de chamamento. Segundo passo, Constituição. Não basta você colocar o artigo.
Você vai colocar o artigo e irá colocar o fundamento. Entre a Constituição e o próximo tópico, que é CTN, Código Tributário Nacional, você vai colocar um elemento de ligação. Vou dar um exemplo, isso aqui é só o roteiro, só para você não se perder. A presente ação objetiva declarar a imunidade tributária. Com efeito, a imunidade tributária prevista no artigo. Você vai citar o artigo. Outro sim, que é o elemento de ligação, o Código Tributário Nacional no seu artigo 14. Então você está fazendo um chamamento, colocando a Constituição e colocando o Código Tributário. Próximo elemento que você não pode esquecer. Você vai do Código Tributário, elemento de ligação e lei. Você precisa verificar se existe uma lei que regulamente o tema. Exemplo, Lei 9.430/96, que é uma lei fundamental em matéria tributária. Você precisa olhar no índice e verificar se essa lei trata. Cuidado, isso é indispensável, você fazer o seu roteiro buscando a norma legal. Próximo tópico, jurisprudência, súmula. Você sabe que o gerente tributário ele tem esse elemento jurisprudencial fortíssimo, tanto no STJ quanto no Supremo. Você precisa colocar o elemento jurisprudencial e as súmulas. E você, em seguida, vai colocar uma base doutrinária barra a sua posição. Exemplo, temos uma súmula vinculante que estabelece que não incide ISS dentro ou nas relações de locações de bens móveis. Perfeito. Você falou do ISS, Fundamento Constitucional, você falou a lei complementar que regula o tema, lei complementar 116, você falou da súmula vinculante do STF, que você localizou, mas você vai ter que explicar que não, isso aí incide porque não se paga ISS nas obrigações de dar, e sim nas obrigações de fazer. Se você não tiver esse elemento de explicar com as suas palavras, trazendo os elementos doutrinários, você vai ter dificuldade. Próximo tópico que você não pode esquecer do seu roteiro: antecipação de tutela barra liminar. Cuidado! Algumas peças você tem antecipação de tutela e você tem a liminar. E você tem fundamentos. Você vai ter que fundamentar. Não basta simplesmente citar o artigo do Código. Você vai ter que explicar, no caso de uma liminar, por que existe o fumus boniuris e qual o perigo lhe mora. Por exemplo, precisa da certidão para participar de uma licitação, mas no roteiro você liminar antecipação de tutela. Cuidado. Pedido. Você tem que lembrar que toda peça ou recurso tem pedido. E aqui no curso a gente vai explicar exatamente o pedido de cada ação e vamos criar os modelos para você apoiar. Não é modelo para você copiar, é modelo mental. Isso é importante. Valor da causa. Cuidado. Valor da causa. Escreve no seu roteiro: recurso não tem valor da causa. Isso é importante. Isso é muito relevante. Você pode ser eliminado, você pode ser reprovado. Falta isso. E a assinatura. Aqui é o elemento. Assinatura. Cuidado. Ler instruções. Pode parecer ridículo indicar que você deve fazer isso, mas é fundamental. Se você chega, está super nervoso, escreve o seu nome, ou escreve advogado fulano de tal, ou não escreve, existe a instrução, você tem que ler a instrução. Então, nesse nosso primeiro vídeo, nesse nosso primeira conversa, eu fiz algo muito simples. Eu expliquei para você que você deve seguir um procedimento na sua prova. Esse procedimento é: abre a prova e lê a primeira questão? Não. Vai na última folha, escreve roteiro da prova. Ler e lembrar do seu roteiro, que você vai ter que memorizar o roteiro.
Você tem que memorizar. Dá uma pausa no seu vídeo aí e tenta, sem ler o que você anotou, ver se você decorou o seu roteiro. Faça isso. Dá uma pausa. Ok. Você deu a pausa, voltou, e você vai fazer um roteiro de cada questão. Roteiro de cada questão. Como é que é o roteiro de cada questão? Sim ou não? Sim ou não? Espero que você saiba a resposta sim ou não. Pode perceber que todo gabarito vem um sim ou não. Constituição, CTN e súmula. Constituição, CTN e súmula. No caso que ele der, você deve responder objetivamente. Sim, não. Com fundamento na Constituição, artigo X. De toda forma, CTN, artigo Y. Ainda assim, a súmula. Então, esse é o seu roteiro de prova. Você vai olhar cada questão, vai responder sim ou não. Durante o decorrer, não estou sabendo peremptoriamente o sim ou não. Temos alguns mecanismos para isso. Mas você, ao menos, no seu roteiro, você tem que ter esse padrão mental. Fechamos o nosso primeiro vídeo, que é um vídeo simples, curto, mais fundamental. Repetindo, primeira coisa, ir para a última folha e anotar o seu roteiro. E se lembre, esqueceu, perdeu. Um abraço e até a nossa próxima aula.